Beleza, pessoal? Então agora nós vamos aí falar do gradiente, né? Nós já discutimos rapidamente um pouquinho a ideia, né, da definição de gradiente, divergente rotacional, e nosso objetivo nessa videoaula de hoje é apresentar aí como surge então a ideia, né, do operador del, né, nesse cenário aí de cálculo vetorial, e dar uma interpretação física e geométrica para o gradiente. Tá? E fazer alguns exemplos práticos aí para vocês melhorar aí a resolução, né? A utilização desse operador. Tranquilo? Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer aí para iniciar e dar essa visão do operador del é relembrar aí a ideia de variação total de uma função φ, tá bom? Então, ó, seja φ uma função de x, y, z, tá certo? Dizemos que a variação total de φ, representada lá no cálculo por dφ, é equivalente à seguinte expressão. Eu tenho um φ de x mais dx, y mais dy, z mais dz, tá certo? Menos um φ de x, y, z. Então, essa é a variação total, né? É que você tem a variação em x, em y e z. Mas, aí, nós podemos reescrever essa expressão aqui, ó, de uma maneira a gente mostrar que, na verdade, a variação total pode ser uma variação separadamente em cada uma das componentes x, y e z. E aí, o que a gente faz é basicamente isso, né? Vou fazer aqui de preto. Veja só, a gente pode reescrever, então, na verdade, ó, tentar reescrever como um φ de x mais dx, y mais dy, z mais dz. Como é que a gente separa? Olha só, presta atenção, a gente vai fazer um truque aqui, ó, a gente vai variar apenas em x, ó. Então, a gente variou apenas em x, tá certo? Essa igualdade lá de cima, e vamos manter y mais dy, z mais dz constante, ou seja, apenas nesse caso aqui, ó, x variou, porque foi de x para x mais dx, manteve y mais dy constante, z mais dz constante, tranquilo? Então, isso aqui, para a gente poder reproduzir a mesma expressão lá de cima, nós vamos precisar fazer o seguinte agora, vamos adicionar mais uma parcela, ó. Qual vai ser a próxima parcela? Vai ser uma variação em y agora, um φ de x, y mais dy, z mais dz, menos, vou colocar o sinal menos aqui embaixo, tá? Menos um φ, olha só, x não vai variar, tá vendo? Ó? Agora na próxima expressão, y, e vou manter o z também constante, ó, porque vai ficar z mais dz novamente, tá certo? Fechei a minha segunda parcela. Mais uma terceira parcela, olha lá. Vamos dar mais uma roubadinha. φ de x, y, z mais dz menos um φ de x, y lá. X e y agora constante e a variação em z. Tá vendo? Então, essa primeira expressão aqui, ó, que nós temos, que é a variação total, ela pode ser escrita como uma variação aí, ó, somente na variável x, uma variação somente na variável y, mais uma variação somente na variável z. E isso a gente pode reescrever como sendo, então, ó, um del φ del x mais um del φ del y mais um del φ del z. Tranquilo, pessoal? E agora, olha só que bacana, para a gente finalizar. A gente pode enxergar, na verdade, que isso aqui pode ser escrito como, ó, um produto escalar das seguintes quantidades. Vocês concordam comigo, ó? Del φ, del x, mais del φ, del y, j,
mais um del φ, del zk. Isso aqui, produto escalar com essa quantidade aqui, ó. Del xi mais del yj mais del zk. E esses caras nós já reconhecemos quem são eles, tá vendo? Ó? Esse cara aqui é o operador, tá vendo? Ó? É o gradiente que nós fizemos na aulinha passada. E esse carinha aqui, ó, ele também é conhecido pra gente, ó. Ele é a variável de R, né? É o meu vetor dr. Então, eu tenho que, na verdade, a minha variação total de φ, ela é o produto escalar do gradiente pelo o meu vetor dr. Tranquilo, pessoal? Então isso aí é algo muito legal. E aí que vocês percebem que uma vez que a gente definiu a função φ e a variação total de φ, a gente concluiu dessa questão que o meu operador del, ele é del x e mais del yj mais del zk, tá certo? Bem, então a gente consegue aí identificar todos esses caras, beleza? Ótimo! Então vamos agora falar da nossa interpretação física e geométrica do operador gradiente. E para isso nós vamos usar exatamente essa expressão aí que nós derivamos, tá certo? Então nós derivamos essa expressãozinha aqui, ó. Tá vendo? Essa expressãozinha. E ela vai ser útil agora para a gente interpretar o operador gradiente. Uma vez que o operador gradiente ele surge exatamente de a gente tentar calcular a variação total de uma função escalar φ, e a gente encontra esse caráter vetorial. A gente constrói, né, esse caráter vetorial para o gradiente, né, como um produto escalar aí do dr, que dá a variação total. E aí a gente consegue, então, atribuir uma interpretação aí, ó, tá bom? Então vamos para a interpretação. Então, a interpretação vai ser bem interessante, porque agora a gente pode, né, não deve esquecer que agora a gente está no cenário, olha lá que legal, no cenário de um produto escalar. E no cenário do produto escalar, a gente já aprendeu em aulas anteriores, né, que o produto escalar de um vetor A por um vetor B, vou voltar aqui sempre, né, ele é definido, ó, uma vetor B como um módulo de A, um módulo de B, cosseno de θ. E nós vimos duas coisas muito interessantes. Nós vimos que o produto escalar, ele representa a projeção do vetor A sobre B, ou a projeção do vetor B sobre A, não foi isso? E também que quando A vetor B é igual a zero, nós aprendemos que A é perpendicular a B. Então são dois resultados lá muito importantes e que agora vai nos ajudar a interpretar então o significado aí do gradiente para a gente. Então o que a gente vai fazer, né, levando em conta essas informações do produto escalar? Nós vamos pensar na seguinte maneira, tá bom? Vamos pensar que nós temos uma função φ, tá certo? Em um plano constante. Então, vamos montar aqui uma ideia bem básica. Então pense no seguinte, ó. Imagine que você tem aqui um eixo, tá bom? Um eixo X aqui, ó. X, Y e Z, tá bom? E nós vamos escrever a nossa funçãozinha aqui, ó. Vamos escrever a nossa funçãozinha aqui em X e Y, que fica mais fácil da gente enxergar, ó. Bom, imagine esse plano aqui, você tem uma função que ela não varia nesse plano. Então vamos chamar essa função aqui de um φ de x, y, z, e que nesse plano ela tem um valor constante. Eu vou escrever de CTE, tá bom? Ou de um C1, que a gente vai usar depois. Tranquilo.
Então, ó, se a gente tiver uma função nesse plano, e ele é constante, quer dizer que qualquer valor de x e y aqui que eu escolher, né, o z vai estar constante nesse plano aqui, então esse valor aqui não vai mudar. Então, se você der um valor de 10 aqui para c, qualquer x e y que eu escolher nesse plano, dá também 10, tá certo? Então, ó, por simplicidade, para a gente brincar com aquilo ali, vamos escolher dois pontos aqui, ó, nesse plano. Então, vamos escolher um ponto aqui, nós vamos chamar de P, e um outro ponto aqui que nós vamos chamar de Q, tá bom? Vou escolher um terceiro ponto aqui para a gente brincar. Vou chamar um terceiro ponto aqui de Q'. Pronto, Q'. Então vamos brincar aqui, ó. Então suponha que eu quero andar de P para Q. Então vamos fazer aqui tracejado. Eu vou andar aqui de P para Q, ó. E vou de P para Q de uma maneira bem particular, por um vetor dr, tá certo? Porque o meu vetor R é o vetor posição, que eu ando aí de x e y, correto? Então eu vou andar de P para R por um vetor dr. Então uma variação pequenininha aí da posição da minha função. Então obviamente o desenho tá grande, é só para ficar claro mesmo para vocês, mas a ideia é bem mais simples, tá bom? Pensa uma variação pequenininha que eu quis fazer. Ou uma outra possibilidade, eu ir de P para Q'. É só para a gente poder entender. Então eu vou fazer com uma canetinha mais fina para vocês pegarem a ideia. Galera, estou com um barulhinho de fundo aí, mas acho que não vai atrapalhar muito não. Não sei nem se está aparecendo aí no áudio, mas o pessoal está mexendo com construção aqui, então vocês vão me perdoando aí. Mas não vai empatar da gente fazendo essa aulinha, bom? Então, ó, eu vou de Q aqui para... de P para Q', tá certo? Por um outro vetor que eu vou chamar dr', porque aí pode ser qualquer um. Dr' aqui, ó. Então, uma dr'. Tranquilo? Então, vamos chamar de dr' esse outro, mais fininho ali, só para a gente poder contextualizar a ideia. O que que isso aí está falando para a gente? Preste atenção, que coisa bacana. Olha só. O produto, aqui, ó, escalar, está dizendo algo fantástico para a gente. Ele está dizendo, tá vendo? Olha só, que a minha variação da minha função dφ, tá certo? No caso de uma superfície constante, qualquer ponto que eu andar aqui nessa superfície, com meu vetor dr, uma vez que essa superfície ela é constante, significa dizer que a variação na minha função φ é quanto? Zero. Tá vendo? Olha que coisa legal. Então, se a variação na minha função é zero, e ela vai continuar sendo zero para qualquer dr que eu escolher nesse plano, qualquer dr que eu escolher, tá vendo? Ó? De P para Q, de P para Q', de P para um outro Q, duas linhas que você escolher aqui. Isso significa dizer, então, ó, que esse produto escalar vai ser sempre zero. E se esse produto escalar é sempre zero, para qualquer dr que eu escolher, é porque então meu dφ ele é perpendicular a dr, quando o φ aí é uma superfície constante. Qual que é a implicação disso? Então significa dizer que se o meu gradiente é perpendicular a dr para qualquer escolha de dr, significa dizer que o meu gradiente é perpendicular a uma superfície constante. Opa! Que informação importante. Então, olha, se eu tenho uma superfície constante, tá certo? Em física a gente geralmente chama de superfície equipotencial, quando tem um valor de alguma grandeza que é constante ao longo de uma superfície. A primeira informação que a gente tira do gradiente é que ele é uma função que é perpendicular a superfícies constantes, tá certo? Então, olha lá, o gradiente, vou colocar aqui na minha próxima folhinha, ó, o gradiente ele está aqui, ó, perpendicular, ó, à minha superfície. Então, o gradiente é perpendicular às superfícies equipotenciais. Superfícies equipotenciais, tá certo? Chama essa palavrinha assim.
Que vocês já vão lembrando que vocês vê lá em Física 3, em eletromagnetismo. Tranquilo? Beleza. Então, essa é a primeira grande interpretação aí geométrica que a gente tira desse sistema. A segunda é a gente agora dar um pouco mais de liberdade. Vamos fazer que o R agora possa ir para um ponto Q que está em outra superfície, tá certo? Então vamos brincar da seguinte maneira. Vamos desenhar aqui mais um outro plano, para a gente ter completa noção do que vai acontecer aí, ó. Vamos fazer assim, ó. Então, vou fazer aqui o meu X, né? Meu X, Y, Z. Beleza. Então, ó, eu vou fazer duas superfícies novamente. Eu vou fazer aqui mais, né? Duas superfícies. Essa superfície aqui de φ, x, y, z igual a C1, constante, tá, gente? CTE aqui de constante. Vamos fazer uma segunda superfície. Então, vamos colocar ela bem adjacente para a gente usar as ideias que a gente acabou de discutir, tá bom? E vamos chamar aqui um ponto, ó. Vamos chamar um ponto Q nessa outra superfície e um ponto P aqui, ó, que está adjacente, ó, tá certo? Ó? Que está adjacente aqui um ponto P. De modo que o vetor que a gente já descobriu que o gradiente ele está adjacente a essa superfície aí. E não vai estar na mesma direção para essa outra, porque eu estou colocando como se eu estivesse colocando duas folhas uma sobre a outra, para ficar fácil de a gente enxergar. E aí, ó, vamos escolher aqui um ponto Q', para a gente aqui, ou Q1, para ficar mais fácil. E um ponto Q2 linhas aqui, ó. Q2 linhas aqui. E esse aqui poderia ser um Q3 linha. Q3, pronto, para ficar mais fácil da gente enxergar as nossas conclusões. Então, o que nós fizemos? Vou fazer com caneta fina aqui, ó. O que nós fizemos no exemplo anterior? Para tirar a primeira interpretação, ó. Nós tiramos, ó, que nós poderíamos andar com o vetor aqui, um vetor dr, na própria superfície. Então, vou chamar de um dr1. E na própria superfície, a gente viu que variar o dr na própria superfície, a variação lá do vetor era zero, era nula. E nesse caso, né, a gente concluiu que o gradiente é perpendicular à superfície, nesse caso. Agora, nós queremos saber o que acontece quando eu saio com dr para uma outra superfície, tá vendo? Eu vou sair com dr aqui para uma outra superfície, olha lá. Para uma outra superfície. Tá vendo? Eu tenho aqui o meu dr, ó. Meu dr2, vou chamar aqui. Aqui, ó, eu tenho meu dr3, ó. Vai ficar mais fácil. Meu dr3, tá vendo? E vamos fechar esse triângulo aqui pra gente fazer uma lógica, tá? Aqui é um triângulo retângulo. Escolher aqui já escolhi aqui favorável pra gente poder discutir. Então, olha para esse desenho agora o que está acontecendo, tá certo? Agora, eu estou permitindo, né, que o dr leve para uma nova superfície. E essa nova superfície, eu vou chamar ela de φ de x, y, z igual a C2, que também é constante. Contudo, agora eu não tenho mais uma variação nula. Eu tenho agora, ó, um dφ de C2 menos C1, tá certo? E aqui eu vou tomar C2, ó, C2 maior que C1, tá certo? Por simplicidade. Agora eu tenho uma variação que não é nula. E tendo uma variação que não é nula, agora a gente vai ter novamente, ó, o gradiente de φ vezes dr, tá vendo? Então a pergunta muito simples aqui é que a gente já sabe o seguinte: quando a gente está então no mesmo plano, tá certo? A variação é nula. Quando, né, o dr muda, tá vendo? Eu vou mudando ali de plano e vou fazendo uma mudança no vetor dr,
Então, eu vou promovendo uma variação. Então, uma coisa que a gente já tem de cara nesse sistema é notar que é o seguinte, ó. Vou escrever para vocês. Note que uma mudança, tá? Na função dr, né, na nossa função φ, uma mudança na nossa função φ, ela corresponde, né, nossa função φ aqui, ó, nossa função φ, ela corresponde, tá muito grosso aqui o ponto, mas enfim, ela corresponde a uma mudança na posição dr, né, corresponde a uma mudança em dr. Tá claro para vocês? Então, ó, quando a gente está variando dr no plano, né, nós temos uma variação de φ igual a zero, e conforme a gente consegue ir para outras direções fora do plano, a gente provoca, então, uma variação em dφ. Beleza? Ótimo. Tendo isso, então, claro, perceba agora, em função de dr, vou escrever aqui, ó, que a gente sabe que o produto escalar de φ por dr, ele tem que ser a norma de dφ, a norma de dr, cosseno do ângulo entre eles dois. Olha lá o ângulo. Teta. Vai ficar fácil. Ok. Visto isso, fica bem claro, então, que no nosso desenho aqui, ó, geometricamente, está claro que o menor módulo para dr, né, que, então, maximiza a variação de φ é aonde? Tá vendo? Ó? O menor módulo de dr é na mesma direção que o gradiente. Tá claro para todo mundo aí, ó? Quando eu tenho dr aqui, ó, na mesma direção do gradiente, a gente vai ter a máxima variação da função φ. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente tira a segunda informação sobre o vetor gradiente. A primeira é que ele aponta na direção perpendicular aí das superfícies equipotenciais, né? E o vetor gradiente, né? Então, vamos ver se tem um espaço aqui para eu escrever. Ele tem, né, a direção da máxima taxa de mudança espacial de φ. Então, vou tentar escrever aqui para vocês. Então, ó, a gente conclui com esse exercício bem simples, tá certo? Que ΔΦ aponta na direção de máxima taxa de mudança espacial de φ. Beleza, pessoal? Então agora a gente já sabe que o gradiente aí tem uma importância muito grande, porque às vezes nós queremos exatamente isso. Nós queremos saber qual direção a função tem a sua máxima taxa de mudança espacial, né? Em problemas principalmente que a gente quer procurar máximos e mínimos de funções, tá certo? Então isso vem lá do nosso cálculo. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, entendido isso, né? Feita a nossa interpretação, então agora nós vamos fazer um exemplozinho da aplicação aí do gradiente, né, para a gente poder fechar aí essa primeira etapa. Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo. O nosso exemplo 1. Então, no exemplo 1, a ideia é calcular, ó, o gradiente. Então, calcule, então, vou escrever para vocês, calcule o gradiente da função v de r, tá certo? V de r sendo R, né? Para quem não tiver lembrado,
como o módulo do vetor R, né? Que é dado por x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, tá certo? Então aí é um exercício bem algébrico para vocês tentarem em casa, tá bom? Então, bem simples a ideia, vamos lá calcular, tá bom? Eu vou tentar calcular de duas maneiras, né? A primeira forma bruta mesmo, abrir as componentes tudo, que dá um trabalho da bexiga, tá bom? E a segunda maneira, vamos fazendo anotação aí compacta, só pra gente ver a diferença mesmo. Você vê que tem que dar o mesmo resultado, então aí vocês sempre... Por enquanto eu tô fazendo assim, tá? E depois eu vou mudar, uma hora eu faço na compacta, eu faço na forma bruta. É só pra vocês agora, inicialmente, acostumar a brincar com isso aí. Então bora lá, então vamos pra solução. Então, fazer aqui vamos pra nossa solução. Então qual que é a nossa solução aí de como fazer isso, tá bom? Então vamos pegar o gradiente aí, ó. Então, tá mais pra cá para dar espaço. Del, tá o chapéuzinho sempre, vocês lembram que é um vetor de VR. Como é que a gente calcula? O gradiente a gente já sabe que é del V. Del X, direção I. Del V, del Y, direção J. Del V, del Z, direção K. Tranquilo? Beleza. O que é importante agora é a gente lembrar o seguinte. Olha só. O V é um V de R. E R é uma função de x, y, z. Então, na verdade, a gente tem que, antes de começar a resolver, entender o seguinte. Eu vou até fazer aqui, ó. A gente tem que entender que, na verdade, cada uma dessas componentes, a gente vai ter que usar a regra lá da cadeia para fazer essas derivadas, porque note que V aqui não é uma função direta de x, ela é uma função de R, que R depende de x. Então a gente precisa aplicar a regra da cadeia para cada uma dessas derivadas parciais, tá certo? Então quem que é a regra da cadeia para esse cara aí, ó? Nós vamos ter aqui, por exemplo, pela regra da cadeia, vou ter que aplicar aqui a regra da cadeia, tá bom? A regra da cadeia, não é isso? Beleza. Então, a regra da cadeia, a gente vai ter que pegar, por exemplo, del V dx, ó. Então, eu vou ter del V del x, vai ter que ser del V, né? Então, tá aqui um D, dr, que não vai importar, já vai ser direto, né? Vezes del R del x, tá bom? Mesma coisa para os outros, ó. Del V del y vai ser dv dr del R del y. E para o outro, del V del Z vai ser igual a del V del R del Z. Tranquilo? Então a gente vai ter que derivar dessa maneira. Então, a gente vai ter que fazer, antes de resolver essa conta, a gente vai ter que fazer, então, a brincadeirinha agora com cada um desses del V dx. O que é legal, né? Por isso que a notação compacta ela já é um pouco mais rápido, geralmente. Porque, olha só, essas contas elas vão ser praticamente igual pela simetria do nosso R, tá vendo? Que é x, y, z. Então, se eu calcular para x, eu já sei como é que é a forma para y e para z. Então, eu vou calcular aqui apenas para um, e aí a gente já vai entender que vai valer a mesma coisa para os outros, tá bom? Então, bora lá, calcular. Então, ó, quem é? Então ó, logo, eu vou calcular aqui meu del R, del x aqui por simplicidade. Então, esse aqui é del x. Então, ó, vou derivar esse trambolho aqui, ó. Então, esse cara aqui é o mesmo que eu escrever x2, y2 mais e2 elevado a 1 meio, né? Isso é a mesma coisa que raiz. Pronto, só para ficar mais fácil. Então, novamente eu tenho que aplicar a regra da cadeia, porque olha só, eu tenho essa funçãozinha aqui para poder derivar, tenho essa função de 1 meio. Então, como é que deriva ela, pessoal? A gente derruba 1 meio, não é isso? Aí repete tudo, x2, y2, z2, coloca 1 meio menos 1, não é isso? Vezes a derivada do de dentro. Derivar agora com relação a x, y e z vai para 0, derivada de x2, 2x, olha lá, acabou. Pronto. Então, ó, eu sei que esse cara aqui tome com 2, então não tem problema.
Esse cara aqui vai ficar 1 meio menos 1 vai para menos 1 meio. Então eu posso inverter. Mas eu vou fazer devagar aqui, ó. Então aqui vai ficar, ó, como x, né, vezes x2 mais y2 mais e2 elevado a menos 1 meio. Isso aqui é o mesmo que eu inverter. Então esse aqui é o mesmo que eu fazer x sobre x2, y2 mais e2, 1 meio. Isso aqui é o próprio r por definição. Então, ó, nós ficamos com x sobre r. Tranquilo? Então, para os outros componentes, a gente já sabe que vai ficar y sobre r e z sobre r. Para a gente não perder muito tempo aqui na nossa videoaula. Mas vocês refazem aí para ficar fácil, tá certo? Diante disso, então, agora é só substituir na nossa continha lá. Então, ó, nós ficamos, logo nós temos que gradiente de V vai ficar igual, tranquilo? Vamos lá, vou reescrever aqui para a gente não se perder, ó. Del V, del X e del V, del Y, J, del V, del Z, direção K. Isso aqui então ficou igual assim, não foi isso? Ó? Ajeitar aqui, dV, dr, dr, del X e, tá vendo? Ó? dV, dr, del R, del Y, J, mais dV, dr, del R, del Z, direção K. Agora a gente já encontrou quem é dr, dx, a gente viu que é x sobre r. Então, ó, vai ficar x sobre r, dv, dr, direção I, mais y sobre r, que é o dr dy, dv, dr, direção J, mais z sobre r, de dv, dr, direção K. Tranquilo? Note que dv, dr e 1 sobre r aparece para todo mundo. Então a gente pode dar uma simplificada, fica 1 sobre r, dv, dr, coloca aqui em evidência, então vai ficar xi mais yj mais zk. Isso aqui é bem interessante, porque quem é x, y, j, z, k? É a definição do nosso vetor r, tá bom? Então eu vou fazer de vermelho, ó, para vocês não confundirem. Então isso aqui é o vetor r, tá bom? Que é esse carinha aqui, ó. Esse aqui é o meu vetor r, tá bom? Por definição. Então r sobre r, o módulo do próprio vetor r, tá vendo, ó? dv, dr. Por definição, se eu estou pegando um vetor, né, que tem módulo R e divido ele pelo próprio módulo, então imagine que eu tenho um módulo 5 dividido por 5, o módulo desse novo vetor, eu vou guardar esse cara aqui, ó, esse cara aqui vai ser um novo vetor que tem agora a norma igual a 1. Então a norma desse cara aí a gente representa por um V sozinho. Então a gente vai botar um R, um chapéuzinho como se fosse um circunflexo. Então, ó, vai ficar igual aqui, ó, um R, chapéu, dV, dr. Acabou a nossa conta. Tranquilo? Beleza. Eu ia fazer a anotação compacta, mas eu desisti. Eu vou deixar vocês tentarem. Então fica como exercício aí para vocês que estão assistindo. Fazer a anotaçãozinha compacta para esse exercício. Então acho que vai ser mais eficiente vocês tentando fazer do que eu. Então a mesma coisa para o próximo exemplo, tá bom? Eu vou fazer na forma bruta, que é para vocês entenderem as contas mesmo, né? E a anotação compacta eu vou deixar para vocês como exercício, né? Porque aí vocês vão treinando essa outra anotação. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então vamos aí para o próximo exercício. Então, ó. Vamos para o nosso próximo exemplo. Então, exemplo 2, tá bom? Exemplo 2 é a seguinte questão. Ó. Prove que
certo? Ó. Integral de A de R, produto escalar, gradiente de um F de R, DR3, também integral tripla, né? Estamos aqui numa integral de volume. Esse aqui tem que ser igual a menos integral de F de R, divergente, tá vendo? A gente começando a usar tudo aí, ó. A de R, DR3, tá certo? Então, vamos fazer aí. E aí vocês brincam com refazer essa conta aí na forma compacta. Algumas condições, tá bom? Algumas condições para auxiliar a mostrar isso, tá bom? A gente vai utilizar o fato em que A e F, ou F, tá certo? Um dos dois. Então, vou colocar aqui na verdade um ou, A ou F, ou ambos. Então, fica mais fácil para vocês demonstrarem, tá bom? Se anula no infinito. Se anula no infinito. Então, essas aí são as nossas considerações, tá certo? Então, bora aí resolver esse trem aí, tá bom? Então, vamos lá para nossa solução. Então, ó, nossa solução. Como é que resolve isso aí, professor? Então, é bem tranquilinho também. Então, a ideia é realmente abrir esse trem na barra. Eu vou fazer na forma bruta, que é cansativa. E aí vocês treinam com a forma compacta, né? Eu pensei em fazer, mas aí se eu for fazer ficar muito longo o vídeo, então eu vou dar uma encurtada e vocês treinam em casa. Beleza, então na forma bruta é só realmente abrir essa conta. Então vamos lá. Então eu vou jogar para cá. Então tenho A de R, produto escalar de V, F de R, D3R, tá bom? Então a gente vai abrir esse cara ali, ó. Vamos abrir na tora. Como é que escreve o vetor A que a gente já aprendeu? Componente X, direção Y, componente Y, direção J, componente Z, direção Z, não é isso? Produto escalar. Esse outro cara aqui a gente já sabe também como é que fica dfx dx, não é isso? Direção Y, mais dfy dy j, mais dfz dz, direção K, D3R. Tranquilo? Beleza. Pronto. Agora é resolver. A gente já sabe que o produto escalar só vai pegar as coisas que estão na mesma direção, então também não tem muito segredo. Então vamos lá, ó. A gente vai pegar, então vai ficar, ó, integral, essa é integral tripla, tá, gente? Eu não vou ficar abrindo as notaçãozinhas tudo, não. Então vai ficar assim, ó. AX, DFX, DX. Então matou, né? O I com I, ele já morre. Então, mais AY, DFY, DY, mais AZ, DFZ, DLZ. Tranquilo? E aí a gente faz isso aqui, ó, pra ficar bonitinho, ó. Eu vou abrir o DR3 aqui nas três componentes, ó. DX, DY, DZ. Tá bom? Próximo passo, para isso aqui ficar bacana, eu vou botar numa outra folha. Vou jogar ela aqui em cima. Mas eu vou continuar abrindo a conta, tá certo? Vou continuar aqui, ó. Eu vou simplesmente, tá bom? Deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Eu vou simplesmente separar em três integrais. Por quê? Porque aí agora a gente pode reorganizar, tá vendo? Ó? A parte que tiver em x, a gente deixa o x primeiro. A que tiver em y, a gente inverte, deixa o y primeiro e o z primeiro, para a gente poder fazer uma integraçãozinha por parte. A gente vai tentar ir para integração por parte para poder resolver, tá bom? Tranquilo? Então, ó, isso aqui vai ficar assim, ó. Vou voltar aqui. Então, vou voltar aqui, ó. Vai ficar integral, tá certo? Vai ficar as três integrais, ó. De AX, DX, DX, tá certo, ó. DX, é isso que a gente vai fazer. DY, DZ, mais integral de AY,
FY, DY, DY, certo? E aqui dx, dz, mais integral de AZ, dfz, dz, a gente fecha aqui, opa, dz aqui dentro, dx, dy. Tranquilo? Então, por que a gente vai fazer isso? Porque agora a gente vai fazer uma integraçãozinha por parte aí pra gente poder resolver esse cara. Então a gente vai, ó, fazer uma integração aí, ó, por parte e ver onde é que esse trambolho aí vai dar. Então na integração por parte, só para lembrar aí quem já tiver esquecido, então vamos fazer aqui um lembrete. Então nosso lembrete, então deixa eu fazer aqui com outra cor para a gente poder brincar. Nosso lembrete aqui nós tínhamos o seguinte, ó, uma integral lá no cálculo U, dv, a gente dizia que isso aqui era, né? A gente chamava isso aqui de um U e V menos a integral de V du, não era assim? De V du. Então, basicamente, a nossa lógica que a gente vai fazer vai ser basicamente a mesma coisa. Então, a gente vai escolher, por exemplo, aqui, ó, para a primeira integral, tá certo? Vou fazer para uma, vocês fazem para outra. Vai ficar tudo igualzinho, então não vai ter muito segredo, né? Então, eu vou fazer aqui para AX. Eu vou tomar o meu AX como sendo meu U e vou tomar o meu DF de X, dx, né, como meu dv. Fazendo isso, a gente vai ficar com a seguinte continha aqui, ó, vai ficar AX df dx dx, né, igual a x f, né, porque quando eu tomar a integral de dv, a gente leva para f, tá certo? Aí aqui, ó, a gente vai tomar no infinito, quando a gente for fazer lá na conta, a gente vai, já que a gente fez a integração, menos, ó, integral de f dA x dx dx. Tranquilo? Então, a gente faz isso para todas as outras três componentes aqui, ó, tá bom? Ok. Feito isso, então nós vamos lá jogar na nossa conta, que é o que a gente quer, que é o que importa. Então a gente vai ficar com o seguinte, ó, a nossa integral de A de produto escalar do gradiente de F de R3, ela vai se transformar agora na seguinte conta, que é essa daqui, ó, a gente vai transformar esse cara em cada um desses pedacinhos, tá certo? Então ela vai ficar numa integral, ó lá, vai dar um monte de conta aqui, ó, vai ficar numa integral de AX F, integrado aqui de menos infinito a infinito, menos integral de F de AX dx dx, certo? Fecha. Então aqui, desculpa, gente, eu vou riscar esse pedaço aqui, tá bom? Então eu vou riscar, então ficou isso, né? Porque foi a primeira integral que a gente fez, ó. Uma integral dessa primeira parte. Então, a gente está resolvendo essa continha aqui, não é isso? Ah, não, desculpa, tem integral sim, porque tinha o dy dz, então desculpa, então, ó, então mantém aqui a integral, então dy dz, isso, beleza, mais, então vai ter a segunda integral, vai ter um dx dz, então é bom que eu não dx, aí a segunda vai ficar igualzinho, né, só que agora a gente vai ficar com a y, né, no lugar aqui, ó, vai ficar, ó, botar aqui, ó, a YF, menos infinito a mais infinito, menos F de DAY, DY, DY. A gente fecha, e aí na segunda temos DX, DZ. Ótimo. Mais a integral aqui, ó, de AZ, F, menos infinito a mais infinito, menos integral de F
DAZ, DZ, aqui DZ, e aqui eu vou ter o meu DX, DY. Beleza. Lembrando que, né? Lembrando que a gente assumiu, né? Na nossa condição lá, que A ou F ou ambos se anulam no infinito. Então, se ele se anula no infinito, a gente vai ter que essas parcelas aqui vão para zero, essas parcelas vão para zero, e essas parcelas aqui vão para zero também. Tranquilo? Então, a gente pode reescrever, então, a nossa integral vai ficar da seguinte maneira. Então, eu vou reescrever aqui de novo, para a gente não perder. Então, eu tenho que a integral de A, de R, produto escalar com F de R, dr3, vai ficar o seguinte, tá bom? Vai ficar, ó, integral de F, isso, dAx, dx, d3r, mais integral de F, tá vendo? dy, dy, d3r, mais integral de F, dAz, dz, d3r. Por que d3r? Só para vocês lembrarem, ó. Porque a gente vai juntar o dx com dy, dz. A gente volta aí para essa integral de volume, tá bom? Então, ó, a gente vai chegar... Ah, faltou um sinal de menos aqui, né? Que eu ia comendo aqui ele com uma mão aqui, né? Então, o que que ia acontecer aqui, ó? Tinha um sinalzinho de menos, ó. E aí ia sumindo com ele, ó. Menos, menos e menos. Então, beleza. Então, vamos colocar aqui, ó. Menos. Então, vou riscar esses carinhas aqui, ó. Riscou, riscou. Cuidado pra não confundir aí, pessoal. Um menos, tá? Menos, menos. Beleza. Então, ó. Vou jogar o sinal de menos pra fora já de uma vez, pra não esquecer dele de novo. Menos. Então, a gente vai fazer a conta aqui. O que é importante nessa conta? O F tá para todo mundo, tá vendo? Ó? Então a gente vai trazer tudo para uma integral só. Então integral de F, aqui vai ficar dAx, dx, dy, dy mais dAz, dz, d3r. Portanto, a gente reconhece isso aqui como o divergente, né, de A, e aí fica fácil da gente mostrar, então, que isso aqui é menos a integral de F de R divergente de A de R d3r. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, o nosso vídeo aí vai ficando por aqui e bons estudos.